Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de DBACC? Tô voltando aqui para mostrar para vocês como vocês vão representar as portas e janelas aqui no nosso desenho. Lembra que a orientação foi dada para que vocês não passassem ainda o grafite aqui 09, né, a lapiseira 09, para que vocês não corram risco de borrar o desenho. A gente deixa sempre essa etapa, né, de passar a lapiseira 09 por último, para que o desenho fique sempre mais limpo, né, mais organizado. A intenção de quando eu passei, né, a linha aqui, foi mostrar para vocês como o desenho ele salta, né, como ele ganha vida e mais expressão quando a gente usa espessuras de linhas diferenciadas, tá bom? Então vamos lá, vamos focar aqui, ó, no nosso interesse. Eu vou fazer, né, um conjunto aqui de porta e janela, e aí depois vocês vão reproduzir em toda a planta, tá bem? Olha só, resgatei, hein, os meus equipamentos aqui, ó, o meu esquadro de 30-60, o meu de 45-45. Para hoje nós vamos ter que utilizar aqui, ó, o compasso ou o gabarito de círculo, né, vulgarmente conhecido aí como bolômetro. E também, olha só, resgatei o meu mata-gato, olha só, pessoal, achei meu mata-gato, hein? Então, vamos lá, vamos começar nossas atividades. Primeiramente, eu passei para vocês, né, vamos lembrar que a gente está trabalhando na escala 1/50, tá? E aí, eu tinha passado a informação lá no arquivinho em PDF, né? Que a gente tem, então, uma distância de 10, de 5 e de 10. Como as paredes externas são de 25 centímetros, a gente consegue fazer isso com que ela fique bem organizadinha, de modo que a esquadria fique centralizada aqui na parede. Por vezes, pessoal, em projeto executivo, a gente também pode encontrar a janela, ela sendo faceada pelo lado interno da edificação. Aí a gente tem um beiralzinho aqui, né? Às vezes recebe até uma pedra de acabamento aí, de mármore, de granito, né? Para dar o acabamento, as pingadeiras, né? Às vezes ela até avança um pouquinho aqui, né? Para dar o caimento, para não ficar aquela água escorrida, né? Aquela mancha de água escorrida junto da janela. Tá bem? Então, são questões, assim, né, de projeto que são definidos posteriormente. A título de desenho, de representação, então a gente vai fazer da maneira que eu passei anteriormente para vocês, tá? Então, olha só, eu vou medir aqui, né, 10, 5, e aí sobrou 10. Tá? Desenhar, e aí vamos traçar. Observem que eu tentei dar uma levantada, né? Ao invés de eu simplesmente arrastar, eu levantei e posicionei. Eu aqui, ó, como eu não tirei o desenho da minha pranchetinha aqui da semana passada, tá? Então, eu tenho certeza, né, de que se eu encostar lá no o esquadro na minha régua, ele vai estar ainda com as linhas paralelas. Mas, de qualquer forma, antes de eu começar aqui o vídeo para vocês, eu fui lá, posicionei e chequei se estava batendo exatamente a posição da régua com a minha perpendicular aqui. Se não tiver, vocês, por favor, façam esse ajuste, né, antes de iniciar o desenho. Então, olha só, né, aqui tá feita a minha janela. Como eu fiz na última aula, né, com a linha bem fininha, né, as duas foram feitas aqui com 0,3. Vocês podem reforçar isso. Então, o ideal seria o quê? Essa linha 0,3, como eu fiz ela meio, né, como uma linha construtiva, eu deixei ela fininha, quase transparente, né? Vocês podem estar reforçando essa linha aqui. E essas duas linhas aqui do meio, vocês podem usar 0,5. Agora, olha só, pessoal, o momento de eu usar meu mata-gato. Eu falei para vocês deixarem para colocar as linhas grossas depois, né?
Porque olha só, quando eu fiz as linhas aqui da porta, eu não considerei meu batente, e eu vou ter que desenhar meu batente agora, tá? Então, eu vou usar o meu mata-gato pra fazer aqui apagar a minha linha de maneira que fique direitinho. Pra que serve, então, o mata-gato? Pra eu apagar, né, aquela informação sem apagar tudo, né? Se eu fosse apagar um trechinho aqui, ó, um trechinho aqui, né, da minha linha, é difícil ter a precisão com esse tipo de borracha. Mesmo aquelas borrachas tipo caneta, né? Deixa eu pegar uma aqui, ó, dessa borracha desse estilo aqui. Tem umas até que são fininhas, é difícil de eu ter a precisão. Então, o meu mata-gato, ele auxilia eu apagar só o que eu quero, né? Então, eu vou usar aqui, ó, essa fininha, eu quero apagar essa linha. Claro que se eu fiz a linha muito grossa, também vai ficar marcada no papel, aí fica difícil, né, eu apagar e ficar sem marca alguma, né, mas eu vou conseguir apagar só o que me interessa, só o que precisa. Vou desenhar minha porta. Vou continuar aqui, ó, com a 03, tá? Sempre que eu for usar o traçado do desenho, faço 03, né? E aí, vou reforçando aos poucos. Então, eu tinha marcado o batente com 5 centímetros para cada lado, né? Então, vamos marcar ele aqui, ó, 5 para cá e 5 para lá, tá? Então, essa é a informação que eu tenho, ó, meu batente ele virá até aqui. Então, essa parte aqui é o batente. Né? Vocês viram que tem um dentinho aqui, né? Nessa escala, para eu fazer todo aquele dentinho, ele não vai realmente ficar muito visível, porque é 1 centímetro aqui, né? Então, a grosso modo, né, ele ficaria assim, ele vai ficar muito... Nem se dá pra vocês verem, hein, pessoal? Né? Vai ficar quase que imperceptível essa diferença aqui, ó. Vai dar muito trabalho e a gente não vai precisar, não vai aparecer tudo isso. Então, a gente vai manter os 5 centímetros, tá? Daqui da porta, né? Então, aqui, ó, pensa que é onde tem a minha dobradiça. Daqui da porta, né, desse cantinho, eu vou colocar a medida da minha porta, ela virar pra cá, né? Na verdade, o ideal é eu medir ela primeiro. Ela tem, então, um vão de 80, né? Eu pedi para que vocês deixassem esses vãos, né, das portas de acesso com 80 centímetros, pensando, inclusive, na entrada de um equipamento aí, né, para eu passar minha geladeira, enfim. Então, vou considerar aqui, ó, os 80 centímetros. Né? Então, minha porta, ela virá até aqui. E eu falei que ela tem 3 centímetros de espessura. Eu não vou ter a precisão dos 3 centímetros. Eu tenho aqui, né, a medida de 5 em 5, né? Opa. Deixa eu ver se eu consigo, com minha luz, colocar aqui, né? Lembra, cada risquinho é 5, então ele vai ser um pouquinho menor, né? Um pouquinho depois do meio. Claro que não vai ser preciso, né, pessoal? Nessa escala, a gente não tem essa precisão de centímetro em centímetro, né? Então, a gente vai fazer uma medida aproximada, vai ser menor do que o 5. Eu vou marcar aqui e vou traçar a minha porta. E aí, falta fazer o quê? Ó, fechar o arco aqui. Como que eu posso fechar esse arco? Eu posso fazer com o meu compasso, tá? Prestem atenção para que a ponta do meu compasso esteja aí, ó, né, bem afiadinha. A gente vai deixar, então, aí, né, no mesmo alinhamento, né, na mesma altura aqui. Seria então uma opção, né? Eu vou colocar minha ponta seca aqui no cantinho. Estão vendo qual é o cantinho, pessoal?
Vou colocar a ponta seca aqui, ó, nesse cantinho, né? Que seria onde estaria a dobradiça da minha porta, e vou traçar o arco aqui. Ok? Olha que bonitinho que ficou, pessoal. Então, eu reforço depois, né? Essas linhas do batente da porta 05, podemos manter esse arco aqui, ó, bem fininho, tá? Então, tomem bastante cuidado na hora de usar aí o compasso para que a linha não fique grossa e para que a gente não use muita força para que essa linha fique mais destacada do que deveria. Vou reforçar, então, as informações aqui. Pessoal, e aí aproveitando, gostaria também que vocês já deixassem prontas as linhas de piso. O que que são essas linhas de piso? São linhas que vão marcar desnível, né? Sempre que a gente tem uma diferença de piso, né? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um degrau, a gente marca uma linha de piso. Aqui na nossa varanda, na verdade, eu acabei, né, na hora de limpar o desenho, apaguei até demais. Poderia deixar. Por ser a linha de piso, o momento que está mais afastado do meu momento de corte, da minha seção de corte, né? Lembra que a planta a gente imagina como uma seção de corte aproximadamente 1,5 m de altura? Então, essas linhas estariam mais afastadas, o ponto mais distante, digamos assim, da minha visão. Então, essas linhas vão ser finas, né? Eu vou manter aqui minha 03, como eu apaguei, eu vou acabar refazendo elas, né? Quem fez e deixou ela bem marcada, não precisa reforçar, tá bem? Professora, e como que eu sei que lado que eu devo colocar a minha linha de piso, né? Porque é esse lado da porta e não esse. A gente tende a colocar a linha de piso pelo lado que seria o mais baixo. Então, pensa numa soleira, né? Observem na porta do banheiro, na porta da cozinha, enfim, portas que aí possam ter uma área interna e uma área externa. A gente normalmente tem o quê? Tem uma soleira aqui, ó, tem representação de uma soleira. E aí, esse seria o lado mais baixo e esse é o lado mais alto, né? Por quê? Porque na hora que eu lavar aqui, ó, aqui vai ser minha lavanderia, a hora que eu lavar minha lavanderia, essa água não vai para a cozinha, né? A hora que eu lavar a cozinha, a água não vai para o corredor. A hora que eu lavar o banheiro, a água não vem para o corredor, né? E por que que nos quartos não tem? Porque normalmente não é uma área lavável, né? Uma área molhável. Então, eu posso ter tudo no mesmo piso, porque normalmente eu só passo a vassoura e passo um pano para limpar, tá bem? Então, esse é o critério, né, que normalmente se utiliza para ter um desnível, né, esse dentinho de desnível entre um ambiente e outro. E aí, esse desnível, ele é pequeno, né, 1 centímetro, 2 centímetros, também vai depender para onde está o caimento, né, pro meu ralo, se meu ralo tá aqui, se meu ralo tá aqui, mas isso é questão de projeto que a gente vai ver lá na frente, tá? Só tô passando essas informações para que vocês possam compreender o porquê que vocês estão desenhando dessa maneira, tá? E então, a gente tende a colocar sempre essa linha de piso no lado da porta, que seria o lado para onde vai estar o nível mais baixo, tá bom? Não reforcem ainda a questão das paredes. Vocês vão fazer tudo, pode reforçar o que é 05, mas não reforce ainda a alvenaria com 09, porque senão o desenho pode ficar sujo. Ah, faltou mais uma informação. Professora, eu não tenho compasso, como que eu faço? Né? Foi solicitado para vocês compasso ou o gabarito de círculos. Então, vamos lá. Esse é meu gabarito de círculos, tá? Eu vou só expressar aqui a representação da minha portinha. Deixa eu desenhar mais uma aqui pra vocês.
Então, olha só. Quando vocês têm o bolômetro aí, vocês têm sempre o risquinho, tá? Esse risquinho aqui, ó, que é o meio, né? O meio da circunferência e o outro meio da circunferência aqui, né? Então, eu teria que imaginar que o centro tá aqui, ó, entre esses dois risquinhos, tá bem? E aí é que a gente vai fazer esse arco. Então, quando eu tô fazendo o arco da porta, eu tenho que imaginar que o centro da circunferência tá aqui, que seria o ponto seco, né? Entre o risquinho dessa bolinha aqui, ó, esse risquinho aqui e esse risquinho aqui, né? Então, se eu encaixar isso e isso aqui, ó, na porta, né, eu vou ter o arco correto. Então, vamos lá. Então, eu vou usar minha bolinha aqui, pessoal, ó, número 32, tá? Eu encostei lá, ó, esse risquinho vai bater lá e esse risquinho vai bater aqui. Então, a hora que eu fizer, com muito cuidadinho, tem que bater certinho. Ó, que bonitinho. Tá bem? Então, depois, né, vocês vão reforçar, vão fazer batente e tudo mais. Mas as duas formas de fazer o arco da porta, tá? Ou pelo meu compasso, uso do compasso, pensando que o ponto, né, o ponto da ponta seca, né, a união aqui, o centro do arco, é esse cantinho entre o batente e a porta, né? Aqui eu não desenhei o batente ainda, mas o batente ele tá aqui, então entre o batente e a porta seria o centro. Eu posiciono, então, a minha bolinha número 32, tá? Número 32 é pra bolinha aqui, ó, do dormitório, as portas de 80. Pra a porta do banheiro, vocês devem usar a bolinha de número 28, tá bem? Que aí vai dar os 70 aqui, né? 70, 70, né? Então, para a bolinha do banheiro, que é porta de 70 centímetros, vocês usam aqui, ó, o número 28, ok? Então, essa é a atividade dessa semana. Vocês vão desenhar todas as portas e janelas, né? Prestem atenção em como representar. Não coloquem ainda a espessura 0,9, mas vocês podem sim representar 0,3 e 0,5, né? Então, olha aqui, ó, essa linha aqui 0,3, essas duas linhas 0,5. Aqui, ó, na porta, vocês podem usar 0,5 e aqui a linha vai ser fininha. Então é isso, pessoal. Bons estudos e qualquer dúvida nos procurem pelo chat, tá bem? Até a próxima semana. Tchau, tchau!